Oi, gente, boa noite. Tivemos um pequeno probleminha aqui na conexão. Estamos de volta no nosso bate-papo sobre integração sensorial. Vou colocar aqui novamente as nossas convidadas. Oi. 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 Pronto, Oi. deu certo? Sim. Agora, eu tô ouvindo bem agora. Agora tá... Pronto. São coisas de tecnologia, né? É. Acontece. Acontece. Pronto, agora tá Pronto. ok. Agora sim, todo mundo Pronto, aqui. gente. Todo Muito mundo bem. aqui. Vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Janine Nogueira, sou jornalista, sou estudante de psicologia e, assim, com muita honra, integro, né, a equipe, nosso time de marketing do Neuropsicocentro, né? Muito feliz de estar com vocês aqui, nesse papo que vai ser muito bacana, vai render muito aprendizado, né, para todos. E agora eu quero passar a palavra, né, para a diretora do Neuropsicocentro, a Clarice, que também é psicóloga. Oi, gente, tudo bem? Então, para quem não me conhece, Clarissa Leão, sou Clarissa, diretor. perdão. Falei Clarissa, Clarice, não foi? tô Clarice. acostumada já. Com Larissa e com Clarice, eu tô bem acostumada Clarissa com A. com a Clarissa Leão. E é um prazer enorme, como a Janine colocou, ter essas duas lindezas aqui com a gente hoje, né? A Marcília, nossa atual coordenadora, que vai mediar toda essa conversa hoje aqui com a gente. E a queridona aí, a Milena, Milena Obrigada. Freitas, que vai falar, né, responder as perguntas sobre integração sensorial. Tá? Para quem não conhece o Neuropsicocentro, eu queria dizer que nós somos uma clínica multi e interdisciplinar. Trabalhamos numa das sedes, que é o Neuropsicocentro NPC, mais conhecido como NPC, numa das sedes que é onde as meninas atuam atualmente. Trabalhamos exclusivamente com crianças autistas e com todas as áreas cobertas pelo plano de saúde, né? Então, acho que é um prazer grande estar aqui hoje com vocês e nós vamos conversar um pouquinho. Vou passar a palavra para essas lindonas e fiquem à vontade, meninas. Um beijo. Desde já, muito obrigada em nome do Neuropsicocentro, tá? Quero agradecer imensamente a todos que estão aqui participando e às nossas meninas lindas. A gente que agradece. Boa noite. Eu quero agradecer a Clarice e a Cipriane pela oportunidade, né, também da gente estar aqui, e a Janine pelo apoio aqui na live. Eu convidei a Milena Oliveira, né, uma grande TO da nossa equipe, né, com uma grande experiência também na integração sensorial, com o objetivo de tirar dúvidas dos nossos pais sobre a integração, né, são dúvidas que aparecem frequentemente. E principalmente apareceram algumas coisas nos stories da clínica, né, da Neuropsicocentro. E aí a gente resolveu convidar a Milena para a gente tirar essas dúvidas e bater um papo sobre esse assunto, né? Exatamente. Pra gente, como o nome já disse, né, da live é um bate-papo, né? Exatamente. Então vamos começar. Então, Milena, por favor, né, fale para a gente aí o que é integração sensorial. Pronto. Primeiramente, eu queria só agradecer também esse convite, dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. E também dizer que, assim, a gente não vai se aprofundar muito nesse assunto, porque é um assunto muito extenso, né, Marcília? E a intenção exatamente é de um bate-papo onde a gente possa esclarecer o que é a integração sensorial para os pais, mães, né, que acompanham e muitas vezes levam os seus filhos, mas não compreendem muito bem o que é que meu filho vai entrar naquela sala e o que é que ele vai fazer, né? E aí a gente, eu e a Marcília, a gente pensou em trazer esse conteúdo para a gente conversar e fazer com que esclareça melhor. Então, como a Marcília perguntou, o que é integração sensorial? Vamos lá, de uma forma, né, assim, bem resumida, né, tentar falar. Como o nome já diz, é integrar os sensores, né? E a gente tem 7 sensores principais, né, no nosso sistema. E aí a gente tem que falar sobre eles, por exemplo, o tato, a visão, a audição, o olfato, né, o paladar, são os 5 mais conhecidos. E nós temos 2 que são igualmente importantes, mas menos conhecidos, que é a propriocepção e o sistema vestibular. Então, basicamente, esses sensores, eles são
trabalhados na integração sensorial. Por quê? Algumas crianças com autismo, elas apresentam algum desconforto, alguma sensibilidade nesses sensores. E a sala de integração é uma sala equipada, própria para receber, né, para trabalhar e esse direcionamento que as crianças necessitam. Então, para que a gente possa entender, por exemplo, quando a criança tem uma dificuldade no tato, é aquela, né, uma dificuldade, uma sensibilidade, digamos assim. Ela é aquela criança que tem dificuldade de tocar em determinadas texturas, né, não tem uma sensação de recusa, porque o tato, ele é o sistema maior, né, do nosso corpo. Então, é aquela criança que às vezes não aceita muito bem o toque, fica desconfortável ao usar uma camisa, uma etiqueta, né, porque qualquer coisa sente mais de uma maneira mais, né, amplificada. E aí, por exemplo, com o sistema visual, é aquela criança que tem uma busca por estímulos luminosos, ou então não gosta desses estímulos luminosos. No sistema auditivo, com aquela criança que com fogos de artifício, por exemplo, né, fica logo assustada, coloca a mãozinha no ouvido. Liquidificador, né, que é muito Isso, barulho de liquidificador, música, né, aquelas famílias que às vezes relatam pra gente que não consegue participar do parabéns, né, minha filha? Na hora do aniversário, tem que tirar a criança, então ela tem uma sensibilidade auditiva que dificulta a criança a estar, né, dificulta o dia a dia, né, a vida dela, e aí a gente já são sinais, né, que a gente vai observando. E só te interrompendo. Quando a Milena falou dos sistemas sensoriais, né, que são 7, é a partir deles que a gente desenvolve as atividades mais complexas, como, por exemplo, andar de bicicleta, andar sem se esbarrar nas pessoas, conseguir usar mãos, tomar banho. Então, se essa integração desses sentidos não está de forma apropriada, né? Se ela está de forma apropriada, o que é que acontece? A gente consegue receber as informações adequadas, ignorar aquelas informações que não são relevantes no momento, para que a gente se adeque ao ambiente que a gente vive, a demanda do meio ambiente. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Por exemplo, se você está num restaurante e aí muitas mesas ao redor, né? Você está conversando aqui, muitas mesas ao redor. Se você não consegue ignorar isso, você não consegue aqui estar no meio conversar com a pessoa. Exatamente. Então, a gente consegue, se a integração sensorial está de forma apropriada, a gente consegue ignorar essas conversas, não quer dizer que a gente deixe de escutar o barulho, mas a gente consegue ignorar e conversar com a pessoa que está na nossa frente. Até um exemplo que uma outra TO colocou no Instagram da clínica, num post, é o relógio. Se você coloca um relógio aqui no seu pulso, você não fica sentindo ele toda hora. Você ignora as e só vai saber na hora que você precisa usar. Exato. Ele já fica ali, já faz parte, né? Não está incomodando, mas para quem tem essa sensibilidade, não consegue, incomoda. Então, a atenção, né, minha filha, volta toda para aquela coisa que está ali incomodando e o resto ela não consegue mais, né, absorver. Os estímulos são muito intensos, né? Mais intensos do que realmente eles são. Exatamente. E aí, nesse caso, né, envolve tudo. A questão, por exemplo, da audição, como a gente falou, do paladar também, que ela sente o sabor alterado, ou, né, tem essa recusa mesmo, que aí a gente também mais na frente vai falar da seletividade, que também tem a ver nessa questão do alimento, o olfato, por exemplo, a criança, às vezes, ela sente o cheiro muito mais forte, causa ânsia de vômito, ela não, enfim, já começa, né, a se incomodar muito com aquele cheiro, um perfume, porque às vezes o perfume nem é tão forte, o hidratante nem é tão forte, mas incomoda, né? E aí a gente, por que incomoda? Porque o cheiro ele está sentindo de forma alterada ou mais, né, de forma mais sensível. E aí, como você falou, a questão da bicicleta, o proprioceptivo, né? A gente tem que ter a noção do nosso corpo no espaço. A gente só está aqui por quê? Porque a gente sabe que está sentada, está atenta, prestando atenção, que a gente está participando de uma live, né? Eu sei a localização do meu corpo no espaço.
Por isso, né, que a gente tem que estar com o sistema proprioceptivo bem organizado. E da mesma forma o sistema vestibular, que é o nosso equilíbrio, né, Marci? Muitas crianças têm instabilidade gravitacional, né? Tem medo dessa mudança de direção, com gravidade. Algumas crianças têm essa dificuldade. Às vezes uma coisa pequena, uma pequena rampa, um pequeno degrau, já incomoda, ela já precisa de apoio, né? Então, fica cada vez mais difícil pequenas coisas do dia a dia, porque aquele sistema não está devidamente organizado. E é isso tudo que a gente vai ter, né, com o olhar clínico do terapeuta ocupacional e da sala específica, a gente vai observando, vai avaliando, e sessão, né, dia após dia de intervenção, a gente vai percebendo isso. Essa criança ela tem dificuldade de subir nessa escada. Ela precisa que eu segure na mão dela. Ela não está conseguindo prestar atenção, não está conseguindo se concentrar porque tem outra criança chorando. E assim a gente vai observando, né, essas alterações sensoriais e vai trabalhando. E é isso que é uma abordagem específica, viu, Janine, da terapia ocupacional. Isso não quer dizer que outras profissões não possam dar estímulos sensoriais às nossas crianças. Que é diferente, né? O fonoaudiólogo dá estímulo sensorial, o psicólogo pode ter uma forma de dar esses estímulos, mas quem faz realmente a integração sensorial é uma abordagem específica da terapia ocupacional. Né? É isso mesmo. Que foi criada, né, Milena, pela Ana Jean Aires, né, que é uma terapeuta ocupacional. É uma terapeuta ocupacional, exatamente. E aí, de lá para cá, vem se especializando, né? A técnica vai se aprofundando, crescendo. Então, como a Marcília disse, precisa ser TO para aplicar essa técnica. Porém, o estímulo sensorial, que qualquer profissional pode fazer. Por exemplo, quando o fonoaudiólogo vai trabalhar essa sensibilidade oral, ele vai trabalhar com a questão sensorial, mas não vai ser na integração, né? E a gente pode também trabalhar junto. Por exemplo, eu tenho um caso de uma criança que precisava usar bandagem lá a gente precisa trabalhar junto. E a Funa me procurou, como é que eu faço se ele tem sensibilidade aqui nessa região, né? Então, dei dicas para ela de como fazer isso para poder a criança conseguir colocar a bandagem. Então, a gente pode agir de forma integrada, né? Com equipe. Precisa. E aí a gente observa algumas coisas que os profissionais, o psicólogo, né, o fono, não conseguem, muitas vezes, ter aquela oportunidade de vivenciar aquela dinâmica, mas a gente passa e vai trocando informações e vai, né, só agregando valor e enriquecendo na intervenção, né, da criança. Milena, e agora sim mais uma dúvida, né, que surgiu. O que acontece na sessão de integração sensorial é só brincar? Pois é, a gente estava conversando sobre isso, porque isso é o que mais a gente recebe, né, de dúvida, até porque as crianças ficam eufóricas, Janine, eufóricas para entrar lá na sala, querem, né, aquela felicidade, aquela alegria, porque realmente é para brincar. Mas a brincadeira, né, é o canal da criança, é o primeiro passo que a criança, é a linguagem principal que a gente tem para a criança. Então, assim, realmente brincar, mas é um brincar estruturado, é um brincar organizado, é um brincar planejado de acordo com a necessidade, né, daquela criança, como foi dito. A gente falou de todos esses sensores, né? Essa é a motivação dela, né, Milena, também, assim, por isso que brincar é importante. A gente age de acordo com o interesse e a motivação da criança. Exatamente. E esse interesse, essa motivação vai nos norteando também, né? Vai vendo o que ela gosta e o que ela não gosta, o que ela recusa, o que precisa melhorar. E aí a gente vai, assim, essa empolgação, ela é fundamental, porque a criança tem que ter esse interesse, tem que gostar. E aí, realmente, envolve, claro, a brincadeira, porque a nossa ferramenta, né, de trabalho, quem trabalha com criança, é o brincar, mas como eu disse, assim, aquela vai ser estruturado, né? E lá na sala de integração tem vários equipamentos suspensos, né? Tem tem pula-pula, tem escalada,
balanço, tirolesa, e a clínica está sempre trocando também esses recursos para que a gente possa, semana a semana, estimular mais de forma mais variada, né? Também tem rede, malha, né? Enfim. E aí elas vão vivenciando sensações diferentes a cada sessão. E são todos aqueles estímulos sensoriais que a gente falou, dos sistemas sensoriais, né? Muitos estímulos proprioceptivos, muitos estímulos vestibulares, né? Tudo de forma integrada lá no salão. E é importante também falar, né, Milena, que é feito de 1 para 1. Como assim? Um terapeuta com uma criança. É verdade, é importante. Então, no momento lá na clínica, nós estamos com 6 terapeutas ocupacionais com 6 crianças. Antigamente eram mais, mas por conta da pandemia a gente diminuiu essa quantidade. Mas cada um fica com sua criança. E aquele atendimento mais direcionado, o que não impede também que as crianças, né, interagem, porque é um momento realmente assim, faz um circuito, algo que envolve todos eles, mas cada profissional ali responsável pelo seu, até porque é o nosso olhar que a gente vai, né, individualmente percebendo e depois futuramente fazer o relatório para ver o desenvolvimento dessa criança. Então, responder a pergunta é um brincar, né? Mas é um brincar estruturado. E esse interesse que a gente falou, às vezes a gente fica assim, a criança está dormindo, né? Acabou de acordar, chega lá na clínica dormindo, e chega lá no salão e dorme também. A gente acaba... Às vezes acorda e desperta, às vezes dorme também. Isso, às vezes acorda e desperta, realmente, mas às vezes continua dormindo. E aí a gente vai devolver os pais. Então, isso é importante a gente falar, né, Milena, assim, por que a gente devolve? Né, quando está dormindo, não está despertando assim, porque precisa desse interesse, né? Essa motivação também para brincar. Ou então também está chorando, está desconfortável naquele dia por algum motivo. A criança tem que estar inteira, né? Para poder a terapia funcionar, né? Digamos assim, para ela ser realmente funcional de fato para a criança. Ela precisa participar, né? Ela precisa estar bem. Tá alerta, né? Tá disposta. E aproveitando assim que você falou do parquinho, né? Uma outra dúvida dos pais é qual a diferença da integração sensorial com a psicomotricidade lá da clínica e a TO individual, né, Milena? Que surgem muitas essas dúvidas quando a gente vai fazer uma anamnese. Exato. Assim, eu e a Marcília, a gente estava conversando com relação a isso, por exemplo, a diferença de tudo isso que ela falou e também dos próprios parques. Por que a criança, né, tem o pula-pula e no parque tem o pula-pula, na psicomotricidade tem o pula-pula, então qual é a diferença de tudo isso? Mas no caso, primeiro que na integração a gente trabalha, né, com esse olhar voltado nos estímulos sensoriais, como a gente acabou de descrever todos eles. Por exemplo, no parquinho, a visão já vai ser outra, né? Vai ser uma recreação, uma brincadeira. O recreador, digamos assim, ele vai estar observando apenas para a criança não se machucar, digamos assim, né? E no nosso caso, a gente vai estar direcionando e estruturando aquela brincadeira para que ela tenha o resultado, digamos assim, que a gente quer obter, né? Aquela melhora naquele sensor que tá tendo uma alteração, uma dificuldade. E no caso da psicomotricidade, que também são terapias bem parecidas, mas eu gosto de dizer assim, pelo nome, por exemplo, né? Psicomotricidade, a questão motora, né, ampla, também envolve essa questão dos movimentos e a questão das relações, das emoções, dos enfrentamentos, né, Marcília, do que aquela criança vai enfrentar ali diante. Então, assim, é um lugar bem parecido, embora tenham recursos também diferentes, né? E objetivos completamente distintos, profissionais capacitados de forma também distinta, né? E com olhares diferentes. Então, uma complementa a outra, né? Aqui, por isso que a gente fala tanto em equipe multi, né? Porque um complementa o outro. E lá na clínica a gente tem a psicomotricidade relacional, né? Que trabalha também habilidades sociais,
né, trabalha um pouco mais essa integração. Acho que são 2 profissionais para um grupo de 7 crianças, né, para trabalhar justamente mais essa integração entre as crianças. Né? Outras coisas que ela trabalha muito também é estimular o brincar funcional e brincar simbólico. Então, tem os objetivos delas, né? Assim, mas uma complementa a outra. Exato, exatamente, né? Uma complementa a outra. E assim, como você perguntou, relacionado também à integração, ao atendimento individual, à terapia ocupacional individual na sala, né, no consultório, que é mais focada, é só o terapeuta e a criança, tem a mesinha, ou seja, é uma coisa mais estruturada e direcionada para aquilo que a criança precisa também ser estimulada, mas existe um foco, né? A gente vai estimular mais essa questão também da cognição, do raciocínio. Já na parte da integração sensorial, a gente vai estimular a questão, né, dos sensores, como já foi dito, do movimento, e é algo mais livre. É através também dessa busca toda que nós estamos falando, é que a gente vai ver se a criança, né, tem alguma dificuldade no controle motor, se é aquela criança que não tem um planejamento, né, motor adequado. Então, a gente precisa, de fato, desse espaço e desses equipamentos para poder trabalhar. Já na terapia ocupacional individual, ela é mais, né, um foco maior de atenção e é uma terapia assim, sem muitos estímulos externos. E muito coordenação motora fina também, que a gente trabalha além das atividades cognitivas, né? As habilidades cognitivas, habilidades de coordenação motora fina, preensões, a criança na escrita, né? Trabalhar todas as coisas necessárias, dominância lateral. Então, também outros objetivos e se completam, né? E vale a pena dizer, assim, né, Marcília? Travou aqui pra... Pronto, acho que voltou agora, Marcília. Pronto, deu certo. Pode continuar, que eu não estava ouvindo, deu uma travada aqui, mas voltou. Eu estava falando dos outros objetivos que tem também na TO individual, né? Que se complementam. E também não quer dizer que toda criança que está no individual vá para a integração sensorial. Vá para a integração, exatamente. Mas é importante falar, como a gente estava falando da questão proprioceptiva, que estimula também a coordenação visomotora, como você disse, né, da apreensão, da motricidade. Então, se aquela criança é uma criança que tem uma incoordenação motora global, né, ela não consegue subir uma escada, não consegue, né, ela vai ter naturalmente uma dificuldade na motricidade fina que a gente vai ter mais condições de trabalhar de forma direcionada no individual. Aí ela precisa das 2 terapias. Como na seletividade alimentar também, né, Milena? Assim, a gente trabalha lá na integração, mas vai precisar muito da individual. Mas também precisa dessa questão do individual também. Né? A gente vai precisar da fono, vai precisar, né, da Nutri. Por isso que a gente está sempre ali também se utilizando uns dos outros, né? Então, vou te fazer mais uma pergunta que surgiu na clínica, né? No Stories da clínica. Qual a indicação para a criança precisar de integração sensorial? Todo autista precisa de integração sensorial, Milena? Não, assim, na verdade não é que, como a gente estava falando, nem todos vão precisar só da integração, nem todos vão precisar só do individual, tudo vai depender da avaliação. Mas se a criança tiver alguma dificuldade em alguns desses sensores que a gente falou, é indicado que ela vá para a integração para ser mais devidamente estimulada nesse aspecto. E muitas vezes a criança tem mais de uma, por exemplo, tem uma alteração da sensibilidade tátil, né? E essa alteração da sensibilidade também atrapalha, por exemplo, na questão, atrapalha não, mas também está envolvida com a questão auditiva, então já são 2 coisas que ela precisa trabalhar. Enfim, então a gente vai tendo que analisar. Desculpa. Se esse sistema não está... Às vezes está dando um delayzinho, demora, chega para mim depois. Que a gente falou naquele momento, né? Se esse sistema não está integrado, ela não vai conseguir realizar aquelas atividades mais complexas, como as AVDs, né? Então, como você falou aí, o tátil, o proprioceptivo,
vestibular, se não está integrada, vai dificultar na atividade de vida diária dela também. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente ser avaliado pela terapeuta ocupacional para a gente perceber isso. Exatamente. E aí a gente, às vezes, a criança vai por uma necessidade pontual, mas também aquilo a gente observa que já foi, né, melhorando, já está, e aí continua tornando individual, e aí a gente vai, né, vendo, né, através dessas intervenções, o que ela ainda precisa, né, revendo, porque também a gente passa por essa reavaliação, né, Marcília? A gente está sempre reavaliando, vendo, né, periodicamente o que se precisa e também fazendo nosso plano de tratamento novamente. Porque muitas vezes questões novas surgem, outras coisas já melhoram, a criança vai crescendo, né? A criança vai crescendo e outras coisas vão surgindo. E uma outra indicação, assim, para a integração sensorial, né? Crianças que a gente chama de hiporresponsivas. São aquelas crianças que a mãe diz assim, ele não para quieto, né? Ele não permanece sentado nem um minuto. São aquelas crianças hiporresponsivas, é aquela que procura muito estímulo, está sempre procurando muito estímulo. Então, ele vai de um brinquedo a outro, não se concentra em um. Essas crianças também precisam muito de integração sensorial, né, Milena? Pois é, porque tem aquele que busca muito e tem aquele que é muito parado, que precisa do estímulo. Então, quando a gente fala nessa alteração, essa alteração ela pode vir para mais ou para menos, né? Ela pode vir, assim, uma falta dessa busca e a busca exagerada. Então, no fim das contas, o nosso objetivo é regular, organizar, né? E tentar com que ela consiga estar de forma harmônica com todos os seus sensores. E talvez a falta dessa busca seja uma criança, assim, hipersensível tátil, né? Como você falou, a intensidade dela é muito maior, né? Então, toque é difícil, uma etiqueta de roupa... uma etiqueta é difícil. Incomoda. Como a auditiva também, como falou no início, um barulho de liquidificador que é muito comum nas crianças, né, que aparecem para nós, assim, não conseguem ouvir o barulho do liquidificador, né? Tem crianças que até um lápis escrevendo no papel, assim, sente aquilo ali de forma muito intensa. Então, são as crianças realmente... É verdade. Né, Milena? É verdade. Então, são pequenos detalhes que o nosso olhar clínico é que vai conseguir perceber tudo aquilo, né, para trabalhar melhor com a nossa criança. Gente, eu queria só interromper vocês, só para dar um feedback de como estamos no chat, pode ser? Muitos elogios, né? Muitos elogios. Temos muitas palminhas também. Que bom. Né? Temos algumas perguntas. Lívia Farias falou que está super didático. Parabenizou Milena, parabenizou Marcília, né? Lívia Farias falou aqui, né, que geralmente a terapia individual tem maior foco nas habilidades de aprendizagem, funções executivas e destreza manual, né? Tudo pensando no desempenho de AVD. Não é isso que vocês colocaram também? Exatamente. São as atividades de vida diária que a Marcília também complementou. Perfeito. Isso mesmo. E aí, então, a gente pode... pode falar, Marcília, desculpa. Não, fala a sua pergunta. Pode falar. Posso? Tá bom. Berta Geritza fez uma pergunta aqui. O perfil sensorial também ajuda nessa percepção? Ajuda bastante. Porque o perfil é um instrumento que a gente utiliza de avaliação. E aí a gente entrega esse questionário para a família, o familiar responde, e aí a gente alia com o nosso olhar, né, Marcília? Então a gente... No perfil, né, Janine e Milena, tem falando um pouco, as perguntas são um pouco sobre cada órgão do sentido desse, cada sistema sensorial desse. Então, tem perguntas sobre sistema proprioceptivo, sistema tátil, vestibular. Então, a gente consegue avaliar, fazer realmente um perfil sensorial da criança. Exatamente. E aí ele vai sinalizar para a gente também o que ela precisa, né, ser mais estimulada, ou então menos, como a gente estava falando, né, para modular melhor. Então, ele vai ser um norteador da nossa intervenção.
Perfeito. E no mais, temos muitos elogios aqui, né? Vocês estão Opa, vendo, excelentes que bom. profissionais, vocês são ótimos, parabéns. E é isso, meninas. Vamos deixar o papo rolar, que tá incrível. Tô aprendendo Que bom, muito. nosso objetivo é esclarecer, porque assim, a nossa dinâmica na clínica é super corrida, né? E a gente não tem tanto tempo, assim, embora a gente se esforce ao máximo para explicar o que é, mas não tem como. Então, assim, não tem realmente como saber, e isso facilita para as famílias para entender, meu filho está indo para lá para fazer isso, ele vai melhorar nesse aspecto. É claro que a gente conversa, né? Nas nossas devolutivas, né, Milena? A gente tem Exato. alguns minutos de devolutiva com os pais e às vezes eles não conseguem tirar outras dúvidas, estão preocupados que já tem outra coisa de seguir. Então a gente normalmente esse espaço para tirar essas dúvidas, né? Exatamente. Mas é isso. Dentre elas, agora eu vou começar outra, Milena, falar um pouco sobre seletividade alimentar. Pois é. Pois é, a seletividade. Janine, sabe muito essa diferença de de preferência alimentar, né? Que às vezes se confunde. Então, vou pedir que a Helena fale um pouco sobre isso. A seletividade é um tema que está bastante em alta, né? Muitas pessoas, muitas famílias, até assim, lendo, buscando conhecimento, buscando informação. Mas o que a gente observa também é que tem se confundido muito a questão da seletividade com a questão da preferência. Se a criança está preferindo determinadas comidas ou se ela é uma criança seletiva. Para poder a gente entender melhor, a seletividade é o quê? É um comportamento alimentar bastante restrito, né? A criança, por exemplo, só come líquido, só come pastoso, desde bebezinho, né? E já vai, aí nunca conseguiu evoluir para outras texturas. Ou então uma criança que se restringe a 2, 3 tipos de alimentos, só come banana, leite e bolacha, por exemplo. Então, assim, ou 2 alimentos, né? Enfim. Ou então também uma dificuldade, uma restrição alimentar, que no momento que a criança está se alimentando, ela apresenta um desconforto sensorial, uma ânsia de vômito, o cheiro incomoda, pegar na comida, desde bebezinho você já vai observar aquela criança que pegar na comida, ela limpa a mãozinha, e aí logo ela não quer, e aí começa a recusar, e aí muitas crianças ficam só no leite, ou então naquela vitamina batida, enfim. Mas o principal da seletividade é que isso vem acompanhada a essas restrições, a esses comportamentos de alteração sensorial. É a restrição forte, rígida, né? Aquele padrão rígido com alguns desses desconfortos, né? Às vezes por cores, a criança só come o que é amarelo. Pronto, às vezes a mãe nem sabe que o cheiro está incomodando. Às vezes nem sabe. Só sabe que a criança está com ânsia de vômito, um nojo, né? Apresenta como se fosse um nojo da comida, mas ela não sabe o que é o cheiro, ou que é o visual da comida também. Às vezes o visual atrai, só comida amarela, só comida vermelha, aí tem que se utilizar de corante para poder colocar no macarrão, tem que colocar um corante amarelo, e aí vai fazer, por exemplo, ou então só come frutas vermelhas, enfim. Ela se restringe ao aspecto sensorial, visual da cor, né? Ou então da crocância, ou então do sabor. E assim a gente vai percebendo essa rigidez. Já na preferência, não. A preferência, a criança almoça, porém ela só gosta de carne e batata, né? Enfim, ela é uma coisa que você observa, mas ela se alimenta. Na preferência, a criança também consegue tocar nas texturas diferentes. Ela consegue tocar, ela faz como uma criança que realmente, assim, não quer comer, por exemplo, eu não quero, ela não tem vontade de vomitar, ela não demonstra esse desconforto, né, botando a mão no nariz, ou então, assim, esse incômodo forte, não quer limpar a mão, ela simplesmente diz que não quer porque ela não gosta, porque ela prefere arroz do que macarrão, por exemplo. Porque ela prefere comer carne
do que batata. E isso é muito comum na criança, principalmente quando ela começa a falar, ela já vai externando aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer, né? É muito comum a gente ouvir falar, ai, meu filho comia todas as frutas, mas agora ele só gosta de banana. É chato, eu sei. Eu tô nessa posição também. A minha filha hoje só gosta de maçã e de banana. Mas é porque ela foi ficando realmente assim, cada vez gostando menos e acaba, né? E aí, assim, mas ela não apresenta nenhuma dificuldade nesse sentido. Ela gosta de outras coisas, mas realmente é uma criança um pouco mais restrita. E aí, cabe a nós a perceber isso. Então, assim, hoje em dia, a maioria das crianças com autismo, as famílias têm medo da criança estar sendo seletiva. E aí a gente tem sempre, né, Marcília, que trazer esse tema e explicar. E a anamnese também com essas famílias é super importante, né, Milena? Porque às vezes a mãe acha que é uma seletividade, ela não come maçã, não come verdura, tomate, alface, e a gente pergunta até, como é a alimentação em casa? Né? É verdade. Ninguém come. Na hora do almoço, essa feijão, arroz, ninguém come. Ninguém come. Ninguém come salada. A anamnese é realmente muito importante. Porque na introdução alimentar, a gente costuma dar tudo para o bebê, né? Mas aí, depois que ele vai crescendo e que se libera aquela questão para comer a comida da família, às vezes a família não come a salada. Às vezes, aí vai realmente afunilando aquilo ali. Então, aí depois a criança vai também ter das suas preferências. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, também uma coisa simples que acontece, a criança fica separada na mesinha dela, na cadeirinha de alimentação. Ela é alimentada antes do que todo mundo na mesa. Né? Então, é verdade. A criança é muito exemplo, né? É muito do que ela vê, muito modelo. E aí na mesa, com todo mundo comendo salada, todo mundo é diferente do que a criança se alimentar antes, na mesinha, na cadeirinha dela. Não estou criticando a mesinha, né? É super importante em alguns casos, realmente. Mas coloca a mesinha junto com a mesa de todo mundo, né? Almoça junto com todo mundo. Isso é importante. A gente vai conversando a partir da anamnese, da conversa, da entrevista que a gente tem com o pai, ou com a mãe, ou com o responsável. Né? E a gente vai percebendo essas coisas. Para descartar a seletividade. Realmente tem a seletividade. E aí, para também descartar e para acompanhar a questão da seletividade, é muito importante falar também que não é só na integração sensorial. Porque, assim, Janine, às vezes as famílias também depositam toda a esperança na terapia ocupacional e na terapia de integração. Mas é necessário, é fundamental, quando a criança de fato é seletiva, que ela vá para o nutricionista, que ela tenha o acompanhamento da fono, que ela tenha o acompanhamento na TO individual e na TO de integração sensorial. Então, quando a criança estiver todo esse organizado, aí isso vai facilitar. E seguir, né, Marcília, as orientações que a gente dá também para seguir em casa é mais importante ainda. E aí, junto tudo isso, aí é uma receita que vai dar certo. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, Janine, né? Acho que a Milena também. Essas orientações que a gente dá aos pais. Por exemplo, criança com sensibilidade tátil. Aí a gente tem que trabalhar com areia. Nesse caso, assim, a gente vai do macro para o micro. Como assim? A gente trabalha num ambiente grande. A criança está precisando trabalhar com areia. O que a gente indica para a mãe? Vá à praia. É esse macro que eu falo. É um espaço grande onde tem o barulho do mar, tem o cheiro do mar, o vento batendo no rosto da criança. São vários estímulos ali, junto com a areia. Né? É diferente a gente está trabalhando lá na sessão só com a areia ali. Lógico que na sessão vamos resolver, né? A gente vai trabalhar, é nosso objetivo. Mas é super importante, nesse caso que estou dando um exemplo, que leve para um espaço maior, para trabalhar isso. São todos esses outros estímulos que vêm e vai nos ajudar a trabalhar a areia ali na sessão ou no salão lá da integração, né, menina? É verdade. E a Clarissa está, inclusive, colocando aqui que ainda tem o aspecto comportamental, né?
além de tudo isso, também tem que ser visto com o psicólogo, né? Porque eu, profissional de psicologia, porque muitas vezes também tem uma questão comportamental, alguma questão emocional envolvida, a criança não está querendo comer por alguma coisa, né? Eu estava um dia desses com uma mãe que ela tinha passado muito tempo sem trabalhar e tinha voltado a trabalhar recentemente e a criança não era nada seletiva e, de fato, ele desenvolveu, ele estava muito restritivo. E aí, quando a gente foi, né, conversar em conjunto com a psicóloga, era porque ela tinha voltado a trabalhar e ele estava passando por essa questão emocional difícil. Então, assim, por isso que é tão importante estar todo mundo em conjunto, né? Tá todo mundo trocando essa informação, porque o problema pode estar em vários aspectos, não só no sensorial. A Lei Corrêa está falando aqui, né? É muito importante que a gente enxergue essa criança de forma integral, né? Como um todo. Exatamente. E na clínica a gente vê isso, viu, Janine? Assim, né? A gente se fala, nós temos o grupo, tem supervisores do ABA que nos procuram, né? Então, as ATs, as acompanhantes terapêuticas nos procuram. É super importante essa conversa e a gente está tendo. A gente está até agora com um sistema novo, o sistema ODAP, que a gente vai poder ter mais isso, né? Ver lá a evolução da criança, ver o que o outro terapeuta colocou, ver como é que está. Então, a gente vai conseguir isso, essa integração maior. A gente já tem hoje nossos grupos de WhatsApp, né? As nossas conversas, mas com o sistema a gente vai conseguir visualizar mais ainda isso. Verdade. Então, assim, as dúvidas, Milena, foram essas, né, que a gente... as principais que a gente elencou foram essas e, assim, principalmente que você já falou, mas reforçar que tudo isso que a gente falou em termos do nosso trabalho, quando a gente finaliza, a gente sempre dá orientação para a família. E que essa orientação, a família são os nossos maiores parceiros. O que a gente orienta e eles seguem, né, muitas vezes, é o que faz a terapia realmente dar certo. Né? Então, a gente quer só, assim, já que o nosso bate-papo também, principalmente para eles, né, para as famílias, agradecer todo o empenho, né, que eles têm, porque a gente sabe muitas vezes que não é fácil, mas quando de fato tem esse empenho e ele acontece, existe mesmo essa troca, os resultados, eles são maravilhosos. E aí, assim, se tiver alguma pergunta aí que você está vendo, Janine, que queira colocar aqui. A gente ainda tem um tempinho, né? Temos algumas, né? A Rafaela pediu para vocês sumarizarem novamente um pouquinho sobre quais são as orientações de profissionais para as crianças com seletividade, porque ela disse que não ouviu, deu algum probleminha no áudio. Se vocês puderem sumarizar as orientações. Quais são as orientações? É isso? Para as crianças com seletividade. O que eu diria, assim, primeiro a avaliação, né? A avaliação para que a gente, em primeiro lugar, saiba se de fato é uma seletividade ou se é a preferência alimentar. Mesmo que seja a preferência, que a gente sabe que isso gera uma angústia muito grande nas famílias, né? Tanto a preferência como a seletividade tem que ter o trabalho da equipe multi, porque, por exemplo, no caso da preferência, a nutricionista vai também poder orientar novos alimentos, novos tipos de prato, aquele visual, aquele prato bem colorido, bem bonito, né? Assim, cheio de novidades, digamos assim. E aí também, no caso da seletividade, saber o que é que a criança está rejeitando aquele alimento, por qual motivo. E aí, qual é o sensor dela que está sendo prejudicado, né? A alteração é gustativa, é olfativa, é tátil, ela não consegue tocar, ela não quer ver, ou então ela prefere ver determinadas cores. É uma análise bem detalhada para que a gente possa trabalhar melhor. Perfeito. E a partir também, menina, que a gente falou, daquela anamnese, né? De observar, de conversar com a mãe, fazer as perguntas, tanto a fono, quanto a psicóloga, quanto a terapeuta ocupacional, todas vão fazer essa anamnese, essa entrevista com os pais para ver o que realmente está acontecendo.
Então, a partir daí, faz as indicações, olha, precisa de integração sensorial, precisa de TO individual, precisa de fonoaudiólogo, até talvez de psicomotricidade relacional e da psicóloga também. Então, a gente vai ver a partir da anamnese para onde vamos indicar. Exatamente. E aí ver, né, o que está precisando ser ajustado, e aí vai para as terapias, né, mas tudo, Janine, parte da avaliação, né? E às vezes só a avaliação naquele primeiro momento não consegue contemplar. Ela tem que ser uma avaliação mais detalhada, né, ao longo do tempo mesmo, e aí a gente vai dando esse feedback, vai também percebendo o que é que está acontecendo em casa, e assim vai. E a partir das respostas da criança também, né? Principalmente lá na integração, né, Milena? A partir das respostas dela, a gente vai conversando, ó, tá acontecendo isso, tudo, e aí a partir disso a gente vai vendo também. Exatamente. Perfeito, Rafaela agradeceu, disse que foi entendido. Acho que bom. São as dúvidas, né, que a gente tem. Pronto. A gente também se coloca à disposição, né, Marcília, para tirar essas dúvidas enfim, depois, porque a gente sabe que podem surgir, mas assim, a gente espera ter conseguido esclarecer algumas coisas, pelo menos. A gente colocou no Instagram da clínica uma caixa de perguntas, né? E as mais frequentes foram aquelas que a gente respondeu aqui. Mas o que eu falei, a gente vai ficar à disposição para uma próxima live onde poderão vir mais perguntas. Eu acho que a partir de hoje, esclarecendo algumas dúvidas, podem surgir outras, né, das mães, de outros profissionais. E aí a gente fica à disposição para uma próxima live. Mais perguntas. Mais perguntas. Dúvidas. Muito obrigada pela presença, tá, meninas? Assim, pelo a gente que agradece. Assim, a gente que agradece. Muito importante para, assim, falo pela minha formação, né, como futura psicóloga, é muito importante. E gostaria de agradecer. Aprendi demais com vocês, de verdade. Oh, que bom. Que bom. Sempre bom, né? Sempre bom essa troca de saberes, né? Tá, perfeito. Então, vamos encerrar a nossa live? Sim. Vamos. E agradecer também a presença de todos aqui, né? Obrigada pelas contribuições, né, pelas perguntas. Estaremos sempre tentando fazer, né, essas lives, trazer essas lives, não é isso? Eu quero agradecer assim, algumas mães. Tem grupos que tem Instagram, né, sobre autismo, né, que elas estão sempre presentes, assim, nos apoiaram bastante também para promover essa live hoje. Exato. Não vou citar nomes. A gente agradece. Quero agradecer uma mãezona aqui, que é a Mércia, tá aí comentando. É uma mãe muito querida, né, de uma criança que eu tenho o prazer de acompanhar. Então, só agradecer, porque é exatamente o que a gente estava falando, né? A parceria das famílias é o que faz o nosso trabalho, né, ser mais bem, desenvolver melhor. Exatamente. E agradecer novamente a você e a clínica, né, Psicocentro, em nome da Clarice e da Silviane também. Tá certo. Obrigada, é verdade. Obrigada pelo espaço. Obrigada por tudo. Clarice, obrigada pelo convite também, Marcília, pela parceria. Eu tive o prazer de ter você aqui comigo. Oh, que bom. Boa noite, gente. Boa noite. Bom feriado. Bom feriado. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.